Olá, boa tarde a todas e todos. Também inicialmente agradecer o convite da Sarita, né, e toda a equipe do IBICT para compartilhar com vocês um pouco dessa trajetória desses últimos, na verdade, os últimos anos, e que converge aí para um trabalho mais concentrado nesse período de pós-doc aqui com o IBICT. E muito feliz de escutar a apresentação da Bia e da Anne, porque elas, de uma maneira, convergem muito assim, com as coisas que eu vou falar, e também acho que vai me permitir ser muito mais econômico em várias coisas aqui, enfim, naquilo que eu vou um pouco apresentar, sobretudo, não sei, acho que eu estou muito mais querendo compartilhar questões que são algumas já das percepções, pontos de chegada do trabalho de pesquisa e que são para mim também pontos de partida para novos problemas que eu quero enfrentar, né, e compartilhá-los com vocês. Por quê? Né? Eu acho que tem o que a gente realizou nesse último período, para mim, ele é um pouco um ponto de encontro de um trabalho que nós desenvolvemos no âmbito do Ciência Aberta e Ciência Aberta Ubatuba, né, Ciência Aberta e Desenvolvimento Local, que foi um projeto aí de 2 anos, muito intensos, né, que a gente desenvolveu um conjunto de trabalhos de campo e de desenvolvimento também de iniciativas participativas muito alinhadas com a ideia de ciência cidadã, ciência aberta ou ciência comum, enfim, vou talvez comentar um pouco essas nuances aí. Inclusive com a criação também de alguns experimentos que ganham o contorno dessa ideia do protótipo, né? E isso, para mim, acabou somando, né, com uma trajetória de um trabalho que eu vinha realizando no âmbito do Pimenta Lab, que é o Laboratório de Tecnologia, Política e Conhecimento, lá na Universidade Federal de São Paulo, e com uma discussão, né, em torno do que a gente chama das tecnopolíticas, junto aí também com um trabalho com o pessoal da LAVITS, né, que é essa rede latino-americana de tecnologia, vigilância e sociedade. Enfim, estou dizendo um pouco que tem esse pano de fundo, porque, de fato, acho que a ideia dos laboratórios ela emerge para mim também como um ponto de convergência dessas várias discussões, porque, de alguma maneira, eu acho que o que eu estou tentando também aproveitar dessa discussão é de repensar um pouco os projetos que eu vinha desenvolvendo no âmbito da universidade para dar um outro desenho para os projetos de pesquisa e de extensão que eu vinha desenvolvendo. Acho que tem aí um pouco uma sensação de que há novas urgências, há novos problemas, há novas complexidades, e estou um pouco tentando dialogar com essas experiências para repensar também um pouco o que eu gostaria agora de redesenhar, né, em termos das práticas que eu venho desenvolvendo no âmbito do ensino, da pesquisa e da extensão, né? Então, por isso que, enfim, eu digo que é um ponto de chegada, mas também, para mim, um pouco um ponto de partida para outras coisas. Eu sempre costumo fazer uma apresentação também com slides e tal, mas eu não sei, eu acho que eu estou meio traumatizado com essa coisa de PowerPoint, e aí eu não fiz, mas aí eu acho que também... Mas eu não queria deixar de compartilhar com vocês algumas imagens, né, e alguns links assim, da documentação da pesquisa, porque ela está toda disponível online, porque nesse período eu costumo sempre fazer uma documentação em processo, né? Então tem essa página wiki, em que tem a documentação do projeto original e também tudo aquilo que foi sendo registrado e produzido durante esse percurso, sobretudo aqui um material referente principalmente aos últimos 6 meses, com também um cronograma daquilo que é quase praticamente um diário de campo, mais um diário assim semana a semana, enfim, daquilo que foi acontecendo também nas atividades de campo, né? Então isso para mim assim é uma coisa que eu costumo dizer, né, a gente está fazendo pesquisa sobre ciência aberta, né, então, quer dizer, como que incorporar o âmbito da prática, né, isso, e como que isso, na verdade, ajuda muito, né? Então, na hora que você vai fazer um relatório, na hora que vai fazer um artigo, muitas das coisas elas já estão bem organizadas ali. E a outra coisa era, nesse site que eu mantenho já há mais tempo, também um exercício de procurar fazer um pouco um post semanal, né, durante esse percurso de pesquisa. Então, também, assim, a coisa é um pouco difícil. No começo a gente está ali meio duro, né, mas com o tempo o texto vai ganhando forma e para mim ajudou muito também aí desenhando as perguntas, né, que
enfim, do que a gente está, na verdade, observando a evolução, né, dos problemas que estão chegando ali. Então, assim, nesses 2 links, talvez o principal seja esse, que é o pimentalab.milharal.org, que ele é um pouco a porta de conexão com as outras coisas, né? Bom, então, assim, nesse percurso, né, de acompanhamento desses diversos laboratórios, né, a gente se encontra primeiramente com muitas categorias, né? Laboratórios cidadãos, laboratórios de prototipado, laboratórios de inovação cidadã. E, de fato, são todas palavras que elas são muito... elas funcionam, para mim, como conceitos guarda-chuvas que descrevem um conjunto de experiências muito heterogêneas entre si, muito heterogêneas. E isso, sim, significa que, na verdade, são talvez conceitos muito deslizantes, né, e que são pouco precisos. Então, o meu esforço foi muito mais de tentar acompanhar um conjunto de experiências que são, grosso modo, chamadas de laboratórios, e inclusive algumas que não são chamadas de laboratórios, não se chamam de laboratórios, para tentar um pouco identificar que eu chamo um pouco de uma gramática, né? Uma gramática comum entre essas várias experiências, para daí tentar compor, né, um repertório de práticas, de técnicas, de princípios e valores que podem também me ajudar um pouco a nortear a maneira como eu estou organizando, digamos, o laboratório nosso lá. Então, eu estou fazendo muito mais um esforço, menos um esforço de classificação e de uma genealogia dessas experiências e muito mais de tentar reconhecer padrões recorrentes que poderiam compor, né, digamos, uma cesta, né, uma caixa de ferramentas que, de alguma maneira, poderiam fazer com que esse laboratório funcionasse mais na direção daquilo que a gente quer, né? Porque eu acho que esse é um dos desafios, né? Porque quando a gente começa a falar de laboratórios de inovação cidadã e tal, para mim tem umas palavras que são meio estranhas, né? Quer dizer, a gente falar em laboratório cidadão, quer dizer, ideia de cidadania na Europa, ela tem, assim, uma conotação. A gente fala em cidadania aqui na nossa tradição, digamos, da sociologia política, no Brasil, na América Latina, é um termo mais tenso, não é? Quer dizer, o que é cidadania, né? Então, enfim, também é um conceito muito desgastado, né? Então, quer dizer, como recuperar, no fundo, a potência daquilo que a gente quer praticar, né? Às vezes dialogando com esse repertório conceitual que é o guarda-chuva que nos permite entrar em contato com essas experiências e estabelecer diálogos com outros pesquisadores também, mas reconhecendo também que há limites, né? Porque dentro disso, assim, a gente tem desde experiências que são muito interessantes, né, na sua radicalidade, até, assim, uma coisa que em algum momento eu lembro o Antônio, né, naquela apresentação que a gente fez para o dossiê, né, aponta, né, como fala assim, não, até tem esses que caminham numa direção de uma excrescência hipster, né, ele falou brincando, mas, quer dizer, é isso, né, quer dizer, estão servindo para diferentes propósitos. Então, um pouco minha intenção é também, não é exatamente fazer uma demarcação, mas apontar mais, assim, aqueles, quer dizer, como que a gente, de fato, cria, né, talvez estratégias para dar mais consistência e sustentação para aquilo que a gente quer, de alguma maneira, fazer propagar, né, e dar continuidade. Então, os laboratórios, então, para mim, eles aparecem, sobretudo, como esse objeto de fronteira, porque ele tem uma natureza muito híbrida, mas ele é, sobretudo, um ponto de encontro entre duas culturas, né, uma cultura científica e uma cultura política, que se expressa numa fórmula que eu acho que é muito sintética, que é a ideia do protesto à proposta, né? Quer dizer, então, quer dizer, quando passa-se a falar, né, quer dizer, de iniciativas sociais, políticas ou científicas que estão orientadas por uma ideia, quer dizer, como eu passo do protesto, que é meramente, assim, reivindicativo ou de denúncia, né, de um determinado problema, mas para uma ação de proposta, quer dizer, é um trânsito, né? Então, eu queria falar do que significa esse trânsito do ponto de vista do encontro dessas duas culturas, de uma cultura científica e de uma cultura política, no âmbito dessas experiências. Bom, o pano de fundo que eu acho que eu tenho, né, na verdade, que está colocado para nós quando observamos a emergência desse conjunto de experiências, para mim tem, digamos, 2 grandes problemas aí, né? Então, numa primeira dimensão, um contexto sociopolítico mais amplo, que se manifesta numa tensão, né, que a gente poderia dizer uma tensão entre os saberes e os poderes,
que se caracterizam, por um lado, né, pela emergência de novas formas de produção de conhecimento que nós temos hoje, né, enfim, todas aquelas dimensões propiciadas pelo uso das tecnologias digitais, também um processo de emergência de novos atores cognitivos, quer dizer, novas comunidades de produção de conhecimento altamente relevante. Há uma discussão toda em torno do crise dos modelos centrados, né, nos sistemas de expertise, uma corrosão também, digamos, daqueles antigos monopólios, né, da denunciação dos sistemas de verdade, como a universidade ou a ciência, quer dizer, são todas coisas que estão, de alguma forma, num processo de intensa mutação, para não dizer em intensa crise, não é? Mas tem os aspectos positivos também, que, enfim, é toda uma emergência de todo esse conjunto de novas formas de produção de um conhecimento que vem a disputar a enunciação, né, que vem a disputar a interpretação sobre o real e verdadeiro, que muitas delas que foram apresentadas pela Bia e pela Anne. Só que, ao mesmo tempo, essas novas formas de conhecer correspondem também a novas formas de exercício do poder. Então, a gente também observa, né, que a gente fala muito de uma emergência de uma sociedade de controle, novas formas, né, de controle e de governo biopolítico. A própria ideia, né, de cidades inteligentes, quer dizer, apresentam também novas formas de controle sobre o cidadão também, né? E, claro, né, mais assim, do ponto de vista político, realmente uma crise dos modelos de representação democrática e emergência em toda parte, né, dos estados de exceção, que vão se tornando, no nosso caso, a norma, não é? Então, é dizer, a exceção não é mais assim a exceção, mas é o estado de exceção que se normaliza cada vez mais como um mecanismo interno ao funcionamento daquilo que é, né, a formalidade democrática. Então, acho que esse, digamos, é um grande pano de fundo, mas que fala dessa tensão entre novas formas de saberes e poderes, que, do ponto de vista, digamos, às vezes, da ciência cidadã, aparece facilmente numa polaridade entre as dinâmicas de abertura e acesso versus dinâmicas de controle, não é? Então, quer dizer, sempre que a gente abre uma informação, ela tem essa ambivalência, né? Então, não são, digamos, não é uma dicotomia simples, mas é uma ambivalência dos processos de abertura, tá? E um outro problema que aparece aí, e aí mais do ponto de vista, né, dos estudos em ciência e tecnologia, ou dos estudos sobre inovação, que é que parece haver aí, e essa é, digamos, era uma hipótese de partida, e que de alguma maneira se confirma para mim, assim, nesse processo de investigação, é de que há um buraco, tanto teórico quanto empírico, né, na forma de enfrentamento entre o campo, né, dos estudos em inovação em relação ao campo da teoria política ou da sociologia política, né, como se os estudos, né, de inovação tecnológica, parece que, em alguma medida, falta elementos, né, de pensar relações de poder, de pensar conflito, e, por outro lado, às vezes, nas teorias de mudança social, do ponto de vista de uma sociologia política, faltam elementos que é pensar né, a importância, né, ou os efeitos de uma dimensão sociotécnica, quer dizer, como que, né, a materialidade do mundo participa da produção daquelas relações de poder. Então, acho que tem aí digamos, um buraco, né, que, para mim, se confirma um pouco como um problema, que era, digamos, um pouco uma hipótese, né, de partida, e que, para mim, digamos, eu quero seguir investigando isso, quer dizer, eu acho que tentar estabelecer essa conexão entre essas duas dimensões. E um pouco essa tensão, né, entre o campo dos estudos em inovação e sociologia política, ele apareceu para mim muito claramente num evento que eu participei durante essa estadia lá em Madrid, que foi, inclusive, organizado pelo Adrian Smith, que vocês comentaram, não é? Que o título do evento era Transformações Sustentáveis para além, e a pergunta, né, para além do protótipo, quer dizer, como ir além do protótipo? E aí algumas das perguntas que eles lançavam no convite para esse evento. Como podemos fortalecer em nossas organizações uma cultura de inovação socialmente transformadora? Como sair dos nichos inovadores, né, quer dizer, da questão ali de uma ação de pequena escala, para aumentar o seu impacto?
como podemos incidir em mudanças positivas de políticas, instituições e regulações que acelerem determinadas inovações socialmente positivas? Quer dizer, eu estou apontando aí porque as perguntas que estão colocadas aí são todas perguntas que interrogam, né, essas iniciativas, muitas dessas iniciativas de inovação dos laboratórios cidadãos, os laboratórios de inovação cidadã, pensando, tá, e aí, né, um pouco, qual é, né, digamos, como que isso de alguma forma transborda, né? Ao mesmo tempo, essa forma de exigência, essa forma de avaliação, talvez tenha também problemas, né? Então, acho que é isso um pouco que vale a gente pensar, quer dizer, quais são, ou quais seriam as outras formas da gente avaliar, medir, né, e, enfim, de discutir um pouco a relevância, né, dessas experiências. Bom, acho que tem acho que vale comentar rapidamente também alguns elementos de contexto, né? A Anne comentou sobre as experiências da Espanha, né? E acho que de fato tem ali um encontro que em alguma medida também acho que acontece na América Latina, mas ali de alguma forma, assim, um pouco no acompanhamento, né, dessas experiências, a gente observa um pouco talvez numa história recente, e acho que dá para até pegar a partir de meados, já final, na verdade, dos anos 90, como que começa a se intensificar um encontro entre um conjunto de vetores, né? Então, por um lado, as experiências de cultura digital e de ciber ou tecnoativismo, de diversos coletivos hackers que, enfim, estão muito atuantes. Ao mesmo tempo, uma crescente nova subjetivação política e com novos modos de organização social mais horizontais, que de alguma forma eles estão presentes em diversas experiências que estarão na base dos movimentos ali do início dos anos 2000, como o movimento dos indignados ou no próprio 15M, quer dizer, então tem um caldo de organização social e política que marcadamente tem novos elementos e que também já são um pouco uma resposta a uma crise institucional e a um modelo de um bipartidarismo político, que também, quer dizer, gera, né, um pouco uma leitura de uma espécie de um esgotamento das estratégias de intervenção e participação política que estavam colocadas até aquele momento. Uma intensificação da crise econômica também, sobretudo no pós-2008, então tem um elevado, né, desemprego juvenil, então pessoas com elevado grau de formação, de qualificação profissional, formação universitária, que está desempregada e que também passa a participar de diversos desses movimentos, então também aí trazendo elementos de uma cultura científica que passa a estar mais presente em diversas dessas iniciativas. E eu acho que uma tradição também, digamos, mais forte de um associativismo autonomista, né, as experiências de organização cooperativistas, quer dizer, um forte associativismo de base, tanto nas associações de moradores, que é um tecido importante ainda na experiência espanhola, não é? Mas também nos empreendimentos econômicos também cooperativistas e tal, quer dizer, então, agora, todas essas parte dessas experiências, que é interessante, assim, um certo vocabulário, né, como, por exemplo, a ideia de laboratório, ela passa a estar presente com muita força, ela passa a circular. Não é? Inclusive, a ideia de hipótese. Né? Quer dizer, olha, então, assim, eu acho interessante quando, digamos, um coletivo, um movimento, fala assim, não estão falando assim, olha, o nosso projeto político é... Fala, não, olha, a gente está trabalhando agora com uma hipótese, nós estamos, digamos, atacando um determinado problema e vamos ver o que vai dar. Então, é dizer, essa passagem, né, digamos, você deixa de falar em termos de digamos, um grande projeto que está organizando um conjunto de ações para uma ação que ela está orientada por uma espécie de um exame, uma verificação de uma hipótese político-prática, né, é um daqueles elementos, né, que eu estava enunciando no início, né, em torno dessa ideia de uma passagem, né, do protesto para a proposta. Né? Então, quer dizer, o que significa isso do ponto de vista da organização? E é aí que a ideia do protótipo, né, eu um pouco estou falando em torno dessa ideia de uma política do protótipo, quer dizer, como uma ideia de uma prática, portanto, que organiza
a produção, né, de um arranjo sociotécnico, porque é um arranjo que envolve valores, práticas, né, formas de organização social, mas também um conjunto de técnicas, protocolos, tecnologias, ou seja, modos de fazer, inclusive com arranjos materiais, que produzem coisas. E essa ação orientada à produção de coisas, ela não é só o meio da ação, ela é meio e fim, né? Na verdade, ela propõe um pouco uma interrogação dessa separação, né? Então, eu acho que uma pergunta, né, que está colocada aí para essas experiências é como que a gente pode fazer, ou como que dar mais consistência e possibilidade de reverberação, ou como que fazer isso se ampliar em outras escalas, né? Então, há uma ação que ela é, digamos, uma ação prototípica, mas e aí, né? Qual é a sua capacidade de contágio, de replicabilidade? Uma outra forma de dizer isso, né, é como que a gente, acho que tudo bem, tem o que a gente pode aprender, né, com essas experiências, né? Então, acho que aí um pouco uma questão mais ético-política, né? Quer dizer, como que nessa investigação dessas tecnologias, desses modos de associação e dos seus arranjos sociotécnicos, como que elas podem promover e dar sustentação ao comum? Em suma, como criar e sustentar os modos de vida que nós queremos fazer propagar? Que uma forma, né, que poderia dizer, de enunciar, né, digamos, esse problema, que não é só um problema de pesquisa. Então, é dizer, quando né, os pesquisadores dessa área de inovação, né, e esse que foi um encontro interessante, as perguntas que eles estão colocando para a experimentação e desenvolvimento dos novos arranjos sociotécnicos, elas de alguma maneira coincidem com as perguntas e os problemas que são colocados também pelos coletivos e pelos laboratórios cidadãos mais informais, que também eles estão se colocando perguntas que são muito semelhantes. Então, assim, a ideia, né, do protótipo, né, ela, para mim, ela se apresenta como um espaço onde há uma dupla experimentação, né, em que se combina um modo de conhecer e um modo de intervir politicamente no mundo. Prototipar como forma de conhecer significa levar a sério o fato de que todo o processo de produção de conhecimento é também um ato de intervenção no mundo. Uma pesquisa que se realiza através da criação de um protótipo deve incorporar na sua análise os efeitos e as consequências do que se está produzindo. É também uma forma de conhecer baseado nessa indissociabilidade, né, da teoria e prática. E a noção de experiência ganha força. Conheço algo que me acontece, sou partícipe e implicado com esse processo de conhecer. E o protótipo, na sua dimensão de ação política, ela envolve, portanto, né, uma decisão de substituir a adesão a um projeto abstrato, né, portanto, não é um abandono, mas é um deslocamento da supravalorização, digamos, de ordem mais normativa ou ideológica, para uma decisão de se experimentar construir algo no aqui e agora, ainda que sempre parcialmente. Ou seja, construir parte da... digamos, numa discussão teoria dos movimentos sociais, falava-se muito, né, a partir dos anos 70, de como que há uma ideia de uma política performativa, né, quer dizer, a ideia de que você já performa no presente aquilo que você está, de alguma maneira, desenhando como modelo de sociedade futura. Quer dizer, tem algo de parecido com essa ideia, né, de uma ação política performática, mas aqui ela, assim, ela é muito mais, digamos, parcial, porque ela não se propõe a resolver todas as coisas. Então, é pensar, por exemplo, no problema da alimentação, é pensar no problema da energia, é pensar um protótipo numa questão da mobilidade urbana, no acesso a determinadas tecnologias. Enfim, então, essa associação, quer dizer, essa dupla, né, dimensão, modo de conhecer e modo de ação política, de alguma maneira, ela se propõe, acho que, a superar essa dicotomia entre uma ação no âmbito normativo e uma ação pragmática. Tá? E aí, assim, vou pular aqui essa definição do... O Antônio, acho que ele apresenta para a gente uma definição bem interessante, assim, e generosa, assim, dos laboratórios cidadãos.
que eu vou só deixar aqui, não vou, mas eu vou só fazer um comentário, né, sobre essa... Foi um trecho de uma entrevista que ele deu e aí não acabou sendo publicada, eu traduzi e publiquei aqui no site. Que é interessante que tem um entendimento de que a gente pode pensar tanto um laboratório que se organiza formalmente, né, como essas experiências que você apresentou do LABIC, não é? Em que ela tem um tempo e espaço delimitado, ela tem uma estrutura, ela tem uma organização, ela tem uma infraestrutura, quer dizer, tem um conjunto de coisas organizadas para a realização de um laboratório, que pode ser mais efêmero, ou pode ser alguma coisa que se institui de maneira mais permanente, como um laboratório, que um hackspace pode se converter num laboratório cidadão ampliado, né, dependendo de como que ele realiza ali suas atividades. Mas também nessa definição que o Antônio apresenta, que é interessante porque ele fala de uma certa uma existência de um laboratório que não é formal, mas que é o reconhecimento das estratégias desenvolvidas por diversos atores para sustentar, né, o comum, que, de alguma maneira, é o elemento que faz parte da existência de uma certa comunidade, né? Então, ele fala, pô, em todo lugar onde há um grupo de pessoas, né, produzindo conhecimento e se organizando para criar estratégias, para dar sustentação para o comum, que é parte da existência daquela comunidade, existe um laboratório cidadão, né? Então, veja, e aí é um pouco uma definição que eu falo que ela é generosa, porque ela sai, né, um pouco desse frame nosso de fazer essa categorização, para pensar também o seguinte, olha, os laboratórios estão aí já há muito tempo, quer dizer, em todo lugar. Então, tem uma comunidade lá, pesqueira, né, que cria uma forma, né, de luta, de organização dos seus saberes, para criar estratégias de governança, para fazer uma gestão compartilhada do estoque pesqueiro daquela comunidade, porque aquilo é o comum, sem o qual aquela comunidade existe. Para o Antônio, em certa medida, também entendi que isso funcionaria como um laboratório, né? Então, é interessante, porque, e aí, né, que eu acho que é fundamental, e talvez a linha, né, da fronteira, que talvez estabeleça a relevância do tipo de laboratório com o qual a gente quer trabalhar, que é essa associação entre essa ideia de laboratório e a discussão da produção do comum. Quer dizer, a gente não está, né, não é qualquer tipo de laboratório que está um pouco interessando aí nessas iniciativas, né? Então, enfim, pensando em laboratórios, né, como um complexo, um arranjo, né, sociotécnico, simultaneamente simbólico, material, normativo e pragmático, há uma política cognitiva que se manifesta numa ética e num conjunto de práticas e tecnologias relacionadas ao modo de conhecer. Mas há também uma tecnopolítica que se realiza nas configurações das mediações técnicas da interação social. Mas há também uma economia política relativa ao regime de propriedade, posse e uso dos bens e recursos produzidos. E há uma política experimental que também se realiza através de processos instituintes de novas comunidades. E é, em síntese, né, um laboratório, então, cidadão, e aí eu estou, assim, usando esse termo, mas, de fato, cada vez mais tentando, acho que a gente precisa, talvez, inventar uma outra palavra, se realiza através de uma combinação de abertura, colaboração, cuidado, mediação, documentação, infraestruturas, tecnologias, protocolos, comunidade e produção do comum. Quer dizer, e assim, eu acho que, e aí um pouco, talvez eu comentar, na verdade eu não vou comentar porque não vai dar tempo, mas assim, eu ia descrever um pouco cada um desses pontos, né? E talvez assim, o que de alguma maneira componha, não é, essa gramática e que contribua para dar sustentação para um desenho de laboratório que eu, pelo menos me interessa, né, desenvolver, está um pouco numa articulação simultânea desses vários elementos. Quer dizer, porque se a gente fala em abertura e colaboração, ela só pode se realizar mediante a adoção de certas tecnologias, mediante a adoção de... se precisa de infraestruturas que deem suporte a essa abertura. Ao mesmo tempo, é preciso que haja uma política do cuidado, não é? É preciso criar formas de reconhecimento de um trabalho invisível, de um trabalho que é absolutamente
corporal, de um trabalho que é material, de um trabalho que é de produção e manutenção dos laços, que é um trabalho de escuta, enfim. Para esse tipo de, não há um laboratório desse tipo se não houver cuidado. Assim como é fundamental que hajam infraestruturas, tecnologias, né, e protocolos, porque são as únicas formas, ou talvez uma das formas de tornar durável no tempo uma certa configuração social. Então, quer dizer, também uma forma aí, né, de transmissão de uma agência para além da nossa temporalidade de vida, ou para além de um desejo, né, de um ator, né, quando está atuando, digamos, numa experiência dessa. Quer dizer, e os protocolos, eles ajudam muito a gente a ter uma certa eficiência de agir até mais rapidamente em certas situações. A questão da documentação, não é, um pouco a centralidade dela, que não é só para o ato de registrar, né, mas um ato de tornar visível um conjunto de elementos que participam, sobretudo, dos momentos de aprendizagem, né. Então, muito do que a gente discutiu lá, né, eu e a Anne participando desse laboratório, é como que grande parte dos processos de documentação documentam só os feitos, né, os achados, mas a grande riqueza do processo que está no processo de aprendizagem, quer dizer, aquilo que é mais numa ordem mais processual e muitas vezes afetiva, né, coisas que são os achados, né, a gente falava dos hitos, né, quer dizer, como que você escreve isso, né? E é interessante que tem um debate todo, né, hoje na sociologia, na filosofia da ciência, né, quer dizer, essa passagem dos matters of fact para os matters of care, né, que é um pouco isso, quer dizer, a ciência também é feita desses elementos, né, que estão absolutamente invisibilizados. E a documentação, a questão do cuidado e a produção da comunidade. Então, e aí acho que é importante que essa comunidade que está se falando aqui não é a comunidade identitária, não é? Quer dizer, é uma comunidade que se produz em torno, né, dessa cocriação desse comum, não é? Então, enfim, aí ela pode ser de diversas ordens. Então, assim, concluindo, eu estou um pouco agora tentando, né, pensar assim, né, como que a gente, assim, a partir desses laboratórios, aí agora eu comecei acho que foi uma penúltima postagem assim que eu fiz, né, quer dizer, encontrar então um pouco possíveis desenhos, né, para esse arranjo, né, e aí estou perseguindo, né, um pouco duas ideias, né, em torno de uma certa ideia de recursividade e reticulação, como dois princípios que podem um pouco organizar, né, ou pensar essa forma de avaliação, né, ou de replicabilidade também desses laboratórios. Mas aí, enfim, eu sigo para a gente poder conversar mais. Valeu.